Bem-vindo à nossa aula Introdução à Importância da Mudança Organizacional. Então, bora começar lá. Mas antes, vou passar aquela nossa agendinha do que vai rolar nessa aula aqui. Então, para começar, a gente vai trazer um pouquinho sobre as razões da mudança. Depois a gente vai se aprofundar na natureza das mudanças de uma empresa. A gente vai falar um pouquinho de como lidar com essas mudanças e dos impactos positivos. Então, começando aqui sobre a evolução. A empresa, se ela não está crescendo, ela está morrendo. Isso você pode ter certeza. E aí, ó, aqui tem alguns pontos que é interessante a gente reforçar com vocês. O primeiro é essa questão aqui, ó. A mudança, ela é uma constante no mundo empresarial. Então, a todo tempo, as empresas vão estar mudando, independente do porte. Seja um microempreendedor, um médio empreendedor, ou seja uma empresa gigantesca. Todas elas sempre vão estar em constante mudança, por diversos fatores. Seja algum fator externo, alguma coisa de mercado que a gente não estava prevendo, seja por algum fator de concorrência, seja por melhoria no atendimento de um cliente nosso, ou seja por uma readequação de um processo ou uma reestruturação interna que a empresa está olhando. Isso é muito importante, porque às vezes você está numa empresa ali que é a mesma empresa, os mesmos processos, aos 10, 15, 5 anos, ou você é dono de uma empresa e você está com o mesmo faturamento ali, sua empresa está faturando 10 mil, 10 mil, 15 mil, 10 mil, 15 mil ali, e você, tá ok, estou faturando os 10, estou faturando os 15 mil, você acaba entrando numa zona de conforto. E isso é prejudicial para a sua empresa. Porque se você está na zona de conforto, pode ter certeza que tem algum concorrente seu que está fazendo o contrário. Que ele está buscando evoluir, que ele está buscando reestruturar o modelo de negócio dele e ele vai te passar. E você pode acreditar e pensar que isso é tranquilinho agora, que não vai ter nenhum impacto. Eu vou fazer o meu feijão com arroz aqui, não vou olhar para inovações, não vou olhar para o mercado, não vou buscar mudanças, não vou buscar reestruturação. Mas você vai ver o impacto que isso vai ter no seu negócio daqui 5, 10 anos. E aí daqui 5, 10 anos você vai falar, caramba, não me atentei às mudanças, quebrei minha empresa, perdi meu negócio, não sei como eu recomeço isso. O segundo ponto que a gente tem aqui é a busca pela estabilidade, foi substituída pela busca da fluidez, que é justamente o que eu falei. Antigamente as empresas buscavam ali, vou abrir uma empresa, vou estabilizar meu negócio, quero chegar no faturamento X, no padrão Y e tranquilo. Só que hoje a gente tem uma mudança de tempo de maturação de uma empresa. Quando a gente pega aqui o exemplo de uma startup, vocês sabiam que a maioria das startups quebram no primeiro ano? E poucas startups conseguem sobreviver após o seu 5º ano de vida? E hoje, com a digitalização, o acesso às informações, mudou o modelo de negócio. Hoje, as empresas elas não buscam mais uma estabilidade, mas elas buscam como eu vou fluir nesse mercado, como que eu vou me adaptar ao digital, como eu vou me adaptar aos novos modelos de negócio, como eu vou me adaptar aos novos players que estão surgindo no mercado. E o terceiro ponto é o ciclo de vida de um produto e sistemas é temporário e sujeito a mudanças. Então, tudo muda há muito tempo, tudo está mudando. Nesse momento que você está assistindo essa aula, provavelmente você está passando ali e você está vendo uma mudança de tecnologia chamada inteligência artificial. Então, é muito rápido. Às vezes, há uma atividade que você fazia que era muito operacional, essa atividade ou você já substituiu por alguma inteligência artificial, ou alguém substituiu você para colocar essa inteligência para rodar no seu lugar. Então são alguns pontos aqui que mostram para a gente como que está essa evolução constante das organizações. E aqui a gente tem as razões para a mudança, adaptação do mercado, como a gente falou, o mercado vem mudando a toda hora. A gente tem muito exemplo da pandemia, que fez com que todas as empresas se adaptassem ao modelo digital. Inovações tecnológicas, acho que a gente está num momento que nunca tiveram tantos softwares, tantos robôs, tantas automações e até tantas mudanças tecnológicas que estão
fazendo com que muitas áreas, muitas operações sejam substituídas por automações. E aqui tem os estímulos à inovação, mudanças bem planejadas, a gente tem aqui melhorias contínuas de processos e produtos. Então, cada vez mais, quando a gente olha ali para o nosso cliente, seja você é um prestador de serviço ou você tem um produto ali para ofertar para esse cliente, o nosso cliente está cada vez mais exigente. Cada vez com essas sofisticações a gente está conseguindo criar produtos melhores, com mais qualidades. A gente tem essas camisas techs aqui que, a camiseta não amassa, a camiseta não deixa você suar. Olha como que chegou a tecnologia. Então você busca melhorias. Como que eu faço uma camiseta para competir com uma camiseta que é tech, que ela não deixa você suar, que ela não amassa, você pode usar sem precisar passar. Então vê até onde chegou esses modelos de melhorias de produtos e processos. E aqui eu vou trazer para vocês a profundidade nas mudanças. Então a gente pode olhar essas mudanças corporativas como mudanças voluntárias e mudanças involuntárias, tá? Henrique, me explica aí, qual que é a diferença de uma mudança voluntária para uma mudança involuntária? É importante vocês entenderem esses dois conceitos aqui. Quando a gente fala de mudança voluntária, é uma mudança que a gente faz por conta própria, pensando em melhorar um produto, um serviço, ou evitar uma deteriorização. Quando a gente fala de mudança involuntária, é uma mudança que ou você faz ou seu negócio vai ser impactado negativamente. Isso a gente fala que a mudança involuntária ela está mais voltada para a sobrevivência do seu negócio. Daqui a pouco a gente vai ver um modelo bem legal, como a Netflix trabalhou todos esses pontos. E aí a gente tem a profundidade. O que é a profundidade? Então a gente tem o estilo de mudança. A gente viu que pode ocorrer a mudança voluntária, quando é por parte da empresa, pensando em um novo modelo de negócio, ou a gente tem a voluntária, que é pelo lado de sobrevivência. E ambas podem ter uma profundidade, pode ser algo mais simples, uma mudança mais superficial, ou pode ser uma mudança mais profunda, algo um pouquinho mais radical. E aí agora eu quero trazer para vocês um exemplo para simplificar. Vamos ver na prática como que funciona isso aqui. Então a gente tem o case da Netflix. Como que a Netflix trabalhou esses 4 pontos? Mudança voluntária, involuntária, profundidade superficial e uma mudança mais profunda. Quando a gente fala da Netflix, não sei se todos vocês sabem, mas a Netflix ela começou com um serviço de aluguel de DVD por correios. Então, se você quisesse assistir um filme ali, você teria que alugar um DVD. A Netflix fazia esse serviço, você pagava um valor ali e durante 2, 3 dias você podia assistir os DVD e depois você tinha que devolver pelo correio. E aí, qual que foi a sacada? A Netflix viu, cara, esse serviço está passado, o mercado está se desenvolvendo tecnologicamente, e se a gente criasse um sistema onde a gente desse uma assinatura mensal, a pessoa pagasse um valor por mês, e em vez de ela alugar o DVD, ela tem isso dentro de uma plataforma e ela assiste quando ela quiser e fica lá por quanto tempo. E aí foi que a Netflix fez esse posicionamento, ela fez essa mudança voluntária, de sair do modelo de serviço de aluguel de DVDs por correio para um serviço de streaming, onde ela é uma plataforma onde você faz uma assinatura mensal e aí você pode assistir quantos filmes, séries e documentários você quiser. Então esse é um exemplo de mudança voluntária. E aí como ela entra no exemplo de mudança involuntária? A Netflix foi a pioneira nesse modelo de serviço, só que hoje a gente tem outros players no mercado, como por exemplo, a gente tem a Amazon Prime, a gente tem o Disney+, são serviços de streams onde você tem acesso ao mesmo tipo de produto. Você paga uma assinatura ali e você tem acesso a filmes, séries e documentários. E aí o que a Netflix viu? Cara, até o momento eu nadava no Oceano Azul. Só eu fazia esse serviço, eu poderia cobrar quanto que eu quisesse ali, que as pessoas iriam pagar para ter acesso a esse tipo de serviço. Surgindo novos players, a Netflix viu que, estão surgindo outros players, esses outros players, para conseguir uma entrada no mercado, eles ofertaram esse mesmo serviço por um preço mais acessível. A Netflix viu que ela teria que remodelar o seu meio de pagamento e os seus preços, senão ela ia perder ali os seus clientes para a concorrência. Então ela teve que fazer uma mudança involuntária,
porque se ela não realizasse uma mudança ali nos preços das assinaturas, ela ia perder muito cliente para essas novas plataformas de streaming. Então é um exemplo de mudança involuntária. Ela não queria mudar os preços, mas se ela não tivesse alterado, provavelmente ela ia perder muito market share ali, tanto para Amazon Prime quanto para Disney+. E aí a gente vê agora a questão de profundidade. E aí como que a Netflix trabalhou essas mudanças mais superficiais? Um exemplo é o algoritmo da Netflix. Hoje, o que a Netflix faz? Você tem sua conta ali, você acessou a Netflix, ela vai te trazer ali um cartaz ali, por exemplo, de um filme. E aí esse filme, vamos pegar um filme de ação. Então vai ter o cara lá num carro bonitão, e aí você não clica nessa capa desse filme. O algoritmo vai entender que essa capa aí ela não é muito atrativa para você. O que o algoritmo da Netflix vai te fazer? Ela vai te dar o mesmo filme, só que ela vai trocar o cartaz. Em vez de ser, vamos lá, As Aventuras do Felino, que era dentro de um carro bonito, um carro veloz, ela vai tirar esse carro e vai colocar uma foto do cara correndo num penhasco. E aí ela vai ver que você clicou. Opa, essa capa aqui chamou mais atenção. E em vez de ela te mostrar a primeira capa, ela vai começar a te passar a segunda capa até você assistir aquele filme. E o algoritmo vai entender, pô, esse tipo de capa aqui chama mais atenção. Então o que a Netflix fez? Ela começou a criar um sistema de algoritmo onde ela consegue mapear o comportamento do usuário, onde ela consegue entregar capas de filme que tendem mais a prender a atenção do usuário dentro da plataforma. Isso faz com que os usuários passem a assistir mais filmes, mais séries e mais documentários. Então esse é um exemplo para a gente trazer para vocês de mudanças superficiais. E quando a gente fala de uma mudança mais profunda, a gente pode trazer a questão da adaptação. Ela viu ali que o modelo de DVDs não ia ser sustentável a longo prazo, ela viu esse movimento da tecnologia e ela pensou, cara, eu preciso mudar meu modelo de negócio. Esse negócio de só alugar DVD, daqui a uns anos não vai mais funcionar. O pessoal está se adaptando, está entrando no modelo de tecnologia, tudo está sendo computadorizado, vou criar uma plataforma de streaming. Então esses são alguns exemplos para trazer para vocês como a Netflix trabalhou todos esses pontos. E aqui eu vou trazer para vocês sugestões de livros. Aqui a gente tem alguns livros que eu separei para vocês, para a gente fazer um complemento da estrutura de clima e estruturação organizacional. O primeiro livro que eu vou trazer aqui para vocês, como recomendação de estudo, é esse aqui, ó. Clima e Cultura Organizacional, Entender, Manter e Mudar, de Fernando Lanza. É um livro muito bom, ele aborda bastante a importância do clima organizacional e de cultura. Ele trabalha bastante esse livro, super recomendo que todos vocês leiam. O segundo é Gestão da Mudança e Cultura Organizacional, de Silvio Luiz. Ele explora ali como você vai investir numa cultura organizacional. Ele traz muito forte a questão de culturas, tipos de culturas, o que é uma cultura forte, o que é crucial você ter dentro de uma estrutura de uma cultura organizacional. E mais 2 livros aqui que eu também achei interessante passar para vocês. Gestão de Mudança em uma Semana, com Mike Byrne. É um livro muito bom, que ele foca mais na parte de processo. Os 2 primeiros, eles traz mais a parte do fit cultural. Gestão de Mudanças, do Mike, ele te traz mais para o lado da implementação. Então, se você quer olhar um pouquinho mais para a parte de gestão e estruturação das organizações, é um livro muito bom. E um quarto livro aqui, que eu trouxe para vocês como dica de estudo, é esse aqui, ó. A Força da Cultura Organizacional das Empresas Globais, de Daniel Denison. É um exemplo, aqui no livro ele cita vários exemplos e vários cases de empresas que têm atuação internacional e como elas trabalharam esses pontos de cultura organizacional, de reestruturação, e tem vários cases legais aqui para vocês estudarem. Então são 4 referências de livro e fica a lição de casa para vocês lerem esses livros aqui, ou pelo menos começa com um, lê o Clima e Cultura Organizacional, terminou de ler, você pula para o próximo, lê o Gestão de Mudança, depois a Organizacional do Silvio Luiz,
depois você vai para a gestão de mudanças em uma semana. Não precisa procurar todos os livros e estudar tudo de uma vez. Faz de pouquinho em pouquinho ali, que vocês vão conseguir complementar bem legal aí o estudo de vocês. E aqui a gente tem o nosso Grava Aí, que são 3 insights da aula de hoje que eu separei aqui para vocês. Então vamos lá. O nosso Grava Aí, o nosso primeiro insight que eu separei aqui para vocês, relacionado à cultura organizacional. Cultura organizacional. A mudança cultural é essencial, exigindo valores e comportamentos alinhados com a inovação e a colaboração. Então, é um projeto ali, quando a gente fala de mudança de cultura, que exige ali que todo time, começando sempre como um exemplo, sempre que a gente vai fazer uma mudança, o principal exemplo vem da base de cima, começando pelo CEO da empresa. O CEO da empresa é o principal player ali, fomentador dessas reestruturações, dessas mudanças. Do CEO a gente passa para os outros diretores, CMO, COO e todos os diretores. E aí a gente sempre segue essa hierarquia que o exemplo começa de cima. E aí depois a gente passa para os gestores, os líderes e para todo o time. Então todo o time precisa estar muito alinhado. O segundo insight, que é relacionado à liderança e engajamento. Uma liderança forte e o engajamento dos funcionários são fundamentais para superar a resistência e conduzir uma mudança bem-sucedida. Então, os líderes têm um papel muito importante nessa reestruturação, porque eles que vão conduzir todo o time. Então, entra toda aquela questão de comunicação, da gente saber passar o porquê que está ocorrendo essas mudanças, quais são as vantagens que essas mudanças vão trazer para o time, quais os impactos positivos que essas mudanças vão trazer para o time, quais os impactos que essas mudanças vão trazer para a carreira dessas pessoas, o quanto elas vão evoluir, quanto elas vão se destacar. Então é bem importante que os líderes tenham essa comunicação bem clara e eles estejam bem próximos também, com reuniões periódicas. Então esse é o segundo insight da nossa aula de hoje. E o terceiro insight é flexibilidade e adaptação. A capacidade de se adaptar rapidamente às mudanças do mercado é crucial para a sobrevivência e o sucesso a longo prazo da organização. Então, você precisa ser flexível. Esse é o nosso terceiro insight de hoje. Se você não tiver essa mentalidade de flexibilidade, de estar adaptado às mudanças, de saber que às vezes o que a gente organizou e planejou hoje, talvez amanhã a gente tenha que refazer tudo. Então, se você não tiver essa mentalidade, se você não tiver essa abertura, você não vai conseguir se adaptar a esse ambiente e você não vai conseguir nem trabalhar com a sua equipe, nem fazer com que esses projetos, essas mudanças aconteçam. E, para a gente finalizar a aula de hoje, fora os insights que eu trouxe para vocês e referências de livro, aqui tá as nossas referências bibliográficas da aula de hoje para vocês complementarem. Então, dei as dicas dos livros e agora as referências bibliográficas. E bora para a nossa próxima aula.